Ciências do sétimo ano do Colégio Emaús. Sétimo ano, tudo bem? Animados? Eu espero que sim, pois hoje vamos aprender um conteúdo novo, matéria e energia, lá na página 184. Bora lá? Bom, então estamos aí no capítulo 13, tá? O mundo movido à força. E a gente vai entender o que é força. A gente vai entrar um pouquinho, bem numa introduçãozinha, tá? Num conteúdo chamado física. Aí a gente vai precisar também de saber, de lembrar um pouquinho da bela amiga, bela e conhecida matemática, mas fiquem bem tranquilos, pois é bem simples. É só ir estudando, tá? E não desanimar. Vamos lá então entender o que é força, tá? O que é física. A gente vai entrar nos conceitos um pouquinho difíceis de entender, mas é só a gente ir acompanhando as videoaulas, fazer os exercícios, que eu tenho certeza que não vai ficar dúvida. Vamos lá entender então esses conceitos, entender o que é movimento e relacionar o movimento com força. Olha essa imagem aí. Embora a fotografia, seja estática, aí estamos na página 184, a gente consegue perceber, nesse momento, que esse atleta, quando a bola de tênis estava em movimento, ou seja, a gente percebe o movimento, tá? Por mais que a foto está parada. Assim como a bola de tênis e tudo que está em movimento no universo, ou seja, o movimento a gente percebe que ele existe, pessoal, tá? Você já imaginou como ele pode ser produzido? Uma das questões aí que o livro está perguntando para a gente. Como que o atleta paralímpico produz esses movimentos? Como é preciso para que a bola de tênis se desloque de um lado para o outro da quadra? O que acontece? Não somente a bola de tênis, mas qualquer tipo de bola, de futebol, de vôlei. Para produzir ou alterar o movimento de qualquer objeto é necessária a ação de força, a quais nós vamos estudar neste capítulo. Então, o que a gente vai entender? Toda vez que haver um movimento, pessoal, tem que haver força. Tá? Essa é a primeira questão que a gente vai relacionar. Movimento só existe porque tem força. Tá? Se houve algum tipo de movimento, houve força para que ele acontecesse. Se este atleta está conseguindo mexer com o braço, fazendo o movimento para usar a raquete, ele utilizou a força. Tá? E independente do tipo de movimento que a gente está falando, a gente tem que relacionar ele à força. Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação, aí na página 185. Ao observarmos um cubo de gelo sendo empurrado sobre uma superfície rugosa, um gelo, pessoal, tá? Vemos que ele desliza por uma certa distância e para um determinado ponto, e uma certa velocidade também. E vocês concordam que essa velocidade ela seria diferente dependendo da superfície? Aí estamos dizendo que é uma superfície rugosa, ou seja, poderia ser talvez um sofá, onde tem buracozinhos, ou então uma superfície que pode reter um pouquinho de água. Mas se eu pegasse, por exemplo, esse mesmo cubo de gelo e passasse ele sobre um azulejo, uma superfície mais lisa, tá? Onde que o gelo iria percorrer uma distância maior? Nessa superfície rugosa ou na lisa? Então você já entendeu o processo de inércia, que a gente vai falar um pouquinho. Ou seja, numa superfície lisa, o gelo iria percorrer uma distância maior em relação à superfície rugosa. É bem simples, tá, pessoal? Foi só um primeiro exemplo para a gente ir entendendo um pouquinho mais aí sobre inércia, movimento, repouso, tá? E outros que a gente vai ver nas próximas videoaulas. Porém, se em uma segunda situação, esse mesmo
empurrado, empregando a mesma força, aí também vai depender da força, né? Que a gente, como a gente acabou de ver nessa videoaula, né? O movimento vai estar relacionado com a força. O cubo de gelo, independente se está numa superfície lisa ou rugosa, ele só se movimentou porque houve uma força nele. Até onde eu sei, ele não iria se movimentar sem uma ação de força, tá? Então vamos lá, situação 2, né? Porém, em uma segunda situação, esse mesmo cubo de gelo fosse empurrado empregando a mesma força, tá? Em uma distância maior até, vamos lá, né? Mesma força, nesse caso, sobre uma superfície lisa, tá? A situação 2 aí. É de esperar que ele percorra uma distância muito maior para parar. Foi o que a gente já falou. E se uma terceira situação, repetimos o mesmo procedimento, deixando a superfície lisa levemente umedecida, tá? Ou seja, colocou a água lá em cima. Poderíamos esperar que o cubo de gelo percorresse uma distância ainda maior. Por quê? Agora tem água, tá? Então, uma superfície rugosa, cheia de poros, suja, uma superfície lisa, uma superfície úmida, né, com um resquício de água assim na superfície. Muito provavelmente na situação 3, o cubo de gelo iria percorrer muito mais, uma distância muito maior. Note que em qualquer dessa situação, o cubo de gelo inicialmente em repouso, ao receber um empurrão, adquire movimento. Recebeu força do dedinho lá da pessoa, né? E a mesma hora que foi, a gente está pressupondo que foi a mesma força, tá? Não foi mais forte na situação 1, na situação 2 ou na situação 3. Foi a mesma força aí nas 3 situações. A única coisa que modificou foi a superfície, tá? Então, tecnicamente, se a gente parar para pensar, ele não deveria percorrer a mesma distância, já que ele já que ele recebeu a mesma força? Não, porque movimento e força vai ter outra questão relacionada, que é a superfície também, tá? Que vai interferir diretamente no movimento. Então o que interfere no movimento? Força e a superfície também que vai interferir aí no deslocamento, né, no movimento, a distância que ele vai percorrer, na velocidade, entre outros. Tudo bem? Contudo, apesar de percorrer certa distância, o cubo de gelo volta a ficar em repouso. Ou seja, aí também em todas as situações, né, ele recebe uma força específica e independente se está numa superfície úmida, rugosa, por mais que ele percorra uma distância maior, uma hora ele vai parar, tá? Nas situações propostas acima, notamos que o cubo de gelo mudou o seu estado de movimento e que, portanto, algo deve ser causado tal mudança. E mais, essa mudança deve estar associada a uma interação entre o cubo de gelo e algo ao seu redor, o seu ambiente, que aí no caso está sendo a superfície. Vamos lá, para iniciar o movimento, alguma coisa empurrou o cubo de gelo, ou seja, força, tá? E para que o cubo de gelo parasse, algo o freou. Vocês concordam? E isso para qualquer tipo de movimento, tá, pessoal? Beleza? Vamos pensar lá no carro. Um carro, para o carro começar a se movimentar, o que precisa? Primeiro, gasolina, tá? Aí pega ali o carro e sai andando. O que pode frear ele? O freio que está lá nas rodas. Mas Renan, o carro também, se eu soltar um carro, se eu soltar o freio de mão, né, aquele lá central lá do carro, em um morro, ele vai descer. Não tem força ali atuando, não. E você esqueceu da força da gravidade? Ela está atuando lá também. Olha a força gerando movimento, né? Então você pegou um carro, está sem gasolina, você soltou o carro ali, desceu o freio de mão, não tem ninguém lá dentro e o carro, mesmo sem gasolina, começa a descer.
movimento porque tem a força da gravidade atuando. A gente não aprendeu que força, para haver movimento, nem sempre que tem uma força, né? O carro começa a descer e o que vai parar? Aí só Deus na causa, né? Mas vamos lá então voltar no processo. Se o cubo de gelo estivesse isolado e afastado de qualquer outro corpo dele, ele permaneceria em repouso. Se estivesse em movimento, permaneceria assim, sem nenhuma alteração nesse movimento. A esse movimento, sem nenhum tipo de alteração, nós damos o nome de movimento inercial, tá? Dando uma introdução aí do conceito de inércia, que a gente vai ir aprofundando nas próximas videoaulas, tá? Inércia é muito importante a gente entender. O movimento inercial, ele se baseia no princípio de inércia. Foi proposto lá por Galileu, um cientista extremamente importante, né? Na época. Ele apresentou inúmeras contribuições, aí estamos na página 186, tá? Aqui na parte superior do nosso livro. Então, o princípio de inércia, né, criado lá proposto por Galileu, ele pode ser explicado da seguinte forma. Se o corpo está parado, isolado, ou seja, afastado de qualquer outro corpo que o vai provocar movimento, ele permanecerá no seu estado de movimento inicial sem qualquer tipo de alteração. Então, se tem um corpo que está isolado, está parado, ele tende a ficar parado, tá? Caso ele estivesse inicialmente em repouso, tenderia a manter em repouso. Por outro lado, se o corpo estiver em movimento, ele tenderia a continuar o seu movimento em linha reta ou independente do movimento, né, que o outro corpo poderia gerar sem alterar a sua velocidade. O que é inércia, Renan? Resumindo, o corpo está parado? Fica parado. O corpo está em movimento? Mantém em movimento. É o básico para a gente entender, tá bom? Foi com base nesses estudos de Galileu, tá, que Isaac Newton, outro cientista, foi um físico também, tá, pessoal? Físico, o cientista que aprofundou aí nos estudos físicos. Vocês vão ter na física, né, lá no ensino médio, na disciplina mesmo, e aprofundar com muito mais nesses conteúdos. Aí, no caso, foi Isaac Newton, né, que propôs, então, as 3 leis de movimento, também conhecidas como as leis de Newton. Ó, tá em negrito, não é à toa, pessoal. Podem anotar aí no caderno, tá? É muito importante a gente lembrar sobre essas leis de Newton, tá? Que foi criada aí por Isaac Newton. A primeira lei de Newton é a reafirmação do princípio de inércia, proposto por Galileu. E a segunda lei explica a maneira como o movimento é alterado pela ação de uma grandeza denominada força. Tá? Quando vocês chegarem no ensino médio, né, quando vocês forem estudar mais detalhes no conteúdo, vocês vão aprender que força é uma grandeza. Existem vários tipos de grandeza. Tá? E a força é considerada uma. Tanto que a segunda lei de Newton é exatamente isso. Explica a maneira como que o movimento é alterado pela ação de uma grandeza, tá? que é chamada aí de força. Foi aquilo que a gente falou no início da aula. Força e movimento. Movimento, força, força, movimento. Lembrou de movimento e lembrar de força. E a terceira lei de Newton, por sua vez, descreve como se dão as interações entre os corpos. E na física, pessoal, tanto na física também na química, corpo, tá? Quando vocês lerem corpo, não está se referindo diretamente a corpo mesmo, propriamente dito, corpo humano. Não, corpo pode ser qualquer tipo de material, tá? Como está descrito aí em Pratos Limpos. Façam a leitura completa desse texto, que é super importante. Então, por exemplo, voltando no exemplo lá da página 185, né? O corpo aí poderia ser um cubo de gelo, tá? Recebeu uma força e gerou um movimento, tá? No exemplo de um carro caindo lá, descendo um morro sem freio, né?
a ação da força, o movimento de um corpo, o carro, tá? Então, corpo aí pode ser qualquer tipo de material, quando a gente estiver estudando. Aí, esses dois textos aí, não deixem de ler, tá? Muito importante, um pouco mais. E na próxima aula a gente vai aprofundar um pouquinho mais na questão da força, tá bom? Façam esses exercícios, tá? São exercícios bem simples, estão todos, as respostas estão no nosso livro, foi tema aí da nossa videoaula de hoje, que são de 1 a 10, 11, 12, 13 e 14, tá bom? Voltamos a falar sobre força na próxima videoaula. Bons estudos, um grande abraço e lembre-se sempre, juntos o caminho certo.